Olá pessoal, sejam bem-vindos à live com o especialista da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Meu nome é Hélio Antônio Silva, eu sou coloproctologista e membro da diretoria da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Como vocês sabem, a coloproctologia é a especialidade que trata e cuida das doenças relacionadas ao intestino, ao reto e ao ânus. Nesse mês de setembro é um mês especial para a coloproctologia, porque é o mês que a sociedade dedica a uma campanha de prevenção e de conscientização sobre o câncer de intestino. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial para a Sociedade Mineira de Coloproctologia, porque já estou convidando ele aqui. Ex-presidente da Sociedade Mineira de Coloproctologia, meu colega de trabalho, meu grande amigo, e como especialista, como coloproctologista, entende muito de diagnóstico e de prevenção do câncer coloretal, que é o nosso assunto de hoje, que é o nosso assunto durante todo o mês de setembro. Seja bem-vindo, doutor Antônio Hilário. Oi, Hélio, obrigado, boa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. É um prazer estar aqui. Boa noite, o prazer é meu. Eu já estava te apresentando aqui enquanto eu te chamava, mas o que nós combinamos falar para os nossos ouvintes hoje é sobre câncer de intestino, principalmente a prevenção, mas eu queria que a gente explicasse um pouquinho por que Setembro Verde. Você pode falar para nós como surgiu, desde quando e por que a gente faz essa campanha? Oi, Hélio, o Setembro Verde, como muitas campanhas que a gente já conhece aí, escolhem e adotam uma cor, e essa cor ela é abraçada pela sociedade daquela especialidade, no caso a nossa Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Sim. que é a sociedade que cuida, né, que abriga os coloproctologistas, que são os médicos que tratam as doenças, previnem e diagnosticam as doenças do intestino grosso, do reto e do ânus. Então, traduzindo, o coloproctologista é o médico do intestino. E essa campanha é um lembrete para a população, para se conscientizar que é totalmente possível se prevenir contra o câncer de intestino. E agora a gente entra numa sequência aí de meses com campanhas de prevenção, né? Setembro é o mês da conscientização. Eu não gosto de falar que setembro é o mês da prevenção, porque fica parecendo que a gente vai fazer prevenção em setembro. Só em Não, setembro. a prevenção é durante o ano todo. Isso. Mas setembro a gente gosta de reforçar que existe prevenção, que precisa ser a prevenção. Depois outubro começa o Outubro Rosa, que é o nosso irmão mais famoso. Com motivo, porque o câncer de mama é o tumor mais frequente nas mulheres. Uhum. Depois, em novembro, Novembro Azul, dedicado ao câncer de próstata, que é o câncer mais frequente em homens. Uhum. E eu estou falando isso para explicar que o câncer de intestino é o segundo mais frequente, né? Tanto em homens quanto em mulheres. Ele é o segundo tipo de tumor mais frequente, mais incidente. Fala um pouco para a gente sobre isso. Nós temos, assim, o importante que eu acho que a mensagem que tem que deixar para as pessoas é o seguinte. Primeiro, aquela máxima de quem procura acha é uma bobagem, principalmente intestino, né? Que quem procura, quem faz a prevenção, acha uma coisa que ainda não virou câncer, que pode ser retirado, e isso vai trazer um benefício para a vida toda da pessoa. Falando em números, né? A gente tem dados aí no Brasil, como você bem disse, que é o segundo câncer mais frequente em homens e mulheres, mais ou menos 40 mil pessoas, é a estimativa, 40 mil brasileiros que vão apresentar câncer de intestino nesse ano de 2020. Então, é praticamente uma cidade, né, de porte aí médio, com câncer de intestino durante o ano no Brasil. É muita gente mesmo. Né? Pensando nisso, a gente tem que imaginar o seguinte: mais ou menos 50% dessas pessoas vão morrer, né? Que é em torno de 20 mil, 19 mil e poucos casos de óbitos por ano no Brasil. Então, é também uma outra cidade de mortes por câncer. E a grande causa
se descobriu câncer de intestino numa fase muito tardia, em que a pessoa vai sofrer muito mais, vai passar por tratamentos muito mais desgastantes e algumas vezes sem sucesso, que eu acho que as pessoas precisam de ter essa consciência. O câncer, ele é totalmente prevenível se diagnosticado precocemente, né? O câncer de intestino ele é especial entre os outros cânceres, porque isso que você falou é muito importante. A chave da cura é o diagnóstico precoce. Mas o câncer de intestino oferece uma oportunidade que os outros cânceres não. Enquanto a gente fala em mamografia para diagnóstico precoce de câncer de mama, em rastreamento da urologia para o diagnóstico de câncer da próstata, não deixa de ser diagnóstico. O câncer de intestino tem um detalhe, ele passa alguns anos na fase benigna, são os famosos pólipos. Então, quando a gente indica uma colonoscopia para procurar um pólipo, a gente não está fazendo diagnóstico de câncer precoce. A retirada do pólipo na fase benigna, a gente está fazendo prevenção. Um pólipo retirado, que a biópsia mostra adenoma, que é um pólipo completamente benigno, é um câncer prevenido entre 5 a 10 anos no futuro. Então, a gente vê assim, a estatística dos Estados Unidos já tem alguns anos, desde que a colonoscopia ficou mais popular lá, que a incidência de câncer de intestino em pessoas mais velhas que fazem esse rastreamento por colonoscopia tem diminuído. No Brasil, a gente ainda não chegou nessa fase, a gente ainda tem um aumento nos últimos anos, aí, um aumento discreto, pequeno, mas um aumento a cada ano no diagnóstico de câncer. Eu imagino que são diferenças em relação à população, a nossa é diferente da deles, mas principalmente acesso à prevenção. E Eli, talvez assim no consultório a gente tem isso muito claro. Os pacientes chegam para a gente e falam assim, olha, eu não estou sentindo nada, para que eu vou prevenir alguma coisa? Mas a gente tem que mostrar que o câncer de intestino, quando ele dá sintomas, a pessoa já está numa fase avançada, infelizmente, né? Então, que a pessoa não precisa de ficar esperando sentir alguma coisa intestinal para procurar o especialista. Quer dizer, até a própria idade da pessoa hoje já fala para ela fazer um exame preventivo, mesmo sem sentir nada, né? Pois é, então como que é isso? Quem precisa fazer exames preventivos? Nós temos grupos especiais, são basicamente para entender o pessoal que está nos acompanhando aí mais, para ficar mais simplificado, são os grupos de risco. O que é isso? Aquelas pessoas que já têm mais de 50 anos de idade, as pessoas que têm histórico de câncer ou de pólipos na sua família, né? Que são os precursores de câncer. Um outro grupo importante são as pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais, que são a retocolite, a doença de Crohn. Então, basicamente, assim, esse é o grupo que a gente chama de alto risco, que a prevenção se faz mandatória e a pessoa realmente não pode ficar esperando, não. Um outro grupo, que seria o grupo que a gente chama de população geral, é aquele grupo, basicamente, onde você não tem nenhum desses fatores de risco e a pessoa não sente nada e ela já tem a idade em torno de 45, 50 anos de idade, que essa pessoa deve procurar um coloproctologista, onde ela vai ser orientada o que ela deve fazer para rastrear, para procurar ou para rastrear o câncer de intestino. Sim, é um comentário importante aqui e está tendo muitos comentários, pode ser que eu perca algum, peço desculpas, mas a Edna está comentando aqui, ó, que ela teve caso de câncer na família aos 40 anos, mas ninguém falou nada e ela foi diagnosticada aos 50. Se ela tivesse essa informação que pessoas com câncer na família têm que começar a fazer o rastreamento mais cedo, fazer a colonoscopia, a idade é exatamente 10 anos antes do que o familiar teve, ou se o familiar teve o câncer depois dos 50 anos de idade, fazer aos 40 anos de idade. A chance de fazer um diagnóstico precoce ou até de prevenir seria realmente
pelo que ela está É, falando, ela perdeu essa chance pela falta de informação. acredito que sim. O que é importante a gente falar essa coisa, a parte, vamos dizer assim, genética da doença, né? Uhum. Se você tem familiares de primeiro grau, que é o pai, a mãe, o irmão, você tem que fazer uma procura mais jovem. Quer dizer, você não pode esperar os 50 anos de idade, você tem que começar esse rastreamento aos 40 anos de idade ou até antes. E outra coisa importante é quando você tem familiares jovens. Eu tenho vários casos no consultório de, olha, eu tenho 2 primos de 20 anos de idade que tiveram câncer de intestino, a pessoa conta essa história. Olha, eu tenho um tio e um avô que jovens tiveram câncer de intestino. Então, se é um parente próximo ou longe, mas jovem, um paciente, uma pessoa jovem, isso aí acende o alerta. Ou se for um paciente de parente de primeiro grau, que seria pai, mãe, irmãos, em qualquer idade, né? Mesmo sendo pessoas mais idosas, você pode carregar esse gene e desenvolver um câncer de intestino numa idade mais jovem também. Eu comentei que nos Estados Unidos a incidência está caindo em pessoas mais velhas e não falei que, na verdade, a incidência tem aumentado nas pessoas mais jovens. Claro que muitas pessoas, é muito mais gente acima dos 50 anos do que abaixo. Mas, ano a ano, as pessoas abaixo de 40 anos têm apresentado mais cânceres do que apresentava há 10, 15 anos atrás. A gente teve um exemplo que repercutiu muito agora recente, que foi o ator que fez o filme Pantera Negra, faleceu nesse último fim de semana, com câncer de intestino aos 43 anos. Nos Estados Unidos, a tendência, 2 sociedades lá já recomendam fazer a prevenção a partir dos 45. Ainda não é uma unanimidade. Aqui no Brasil, a gente ainda tem dúvida se a gente deve importar essa recomendação. A maioria das sociedades ainda recomenda os 50 anos, mas lá a tendência é mudar para 45. Você fez uma revisão recente, eu assisti sua aula que ficou muito boa. Explica um pouquinho isso. Por que fazer aos 45 ou aos 50? Você já fez essa introdução. É interessante que os gráficos mostram, quer dizer, nos Estados Unidos eles têm um controle, né, de epidemiologia, um controle assim, de números muito importante, muito confiável. Então, eles viram que os jovens estão desenvolvendo mais câncer de intestino e que talvez essa colonoscopia ou a prevenção de câncer de intestino começar aos 50 já seria um pouco tarde, aos 50 anos de idade. A reflexão que se faz hoje é o seguinte: você tem maus hábitos de vida, que a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, acredito, mas você tem hoje na população comendo mal, com poucas comidas naturais, as comidas todas industrializadas, que a gente sabe que tem cancerígenos nesses preparados industrializados. A população hoje é uma população que a gente tem acompanhado também aí pelos noticiários, né? A população ela tá com sobrepeso. Nós temos um grande número assim de jovens obesos com sobrepeso, e isso pode estar contribuindo para aquela pessoa ter fatores que são chamados de carcinógenos estarem atuando na pessoa desde muito jovem e fazendo com que essa tendência de desenvolvimento de câncer de intestino ela se abriveie, né? Que ela comece mais cedo. Isso é um dos fatores. Então você está falando, né, das coisas que aumentam o risco de câncer de intestino. Isso. Que se a gente evitar, a gente vai estar ajudando uma prevenção. Eu te interrompi bem na hora porque eu ia perguntar exatamente isso. O cigarro é importante no câncer de intestino também? Também, né? Todos os cânceres, né? Eu acho que o cigarro, ele tem aí, a gente vê as propagandas, mais de 1000 produtos que podem, não talvez desenvolver diretamente o câncer, mas se você tiver uma tendência a desenvolver esse câncer, ele seja o estopim para desencadear e aflorar esse câncer em você. Então,
é a que a gente, assim, cansa de ouvir, mas às vezes não põe em prática, né? Uma boa Uhum. alimentação, atividades físicas regulares, evitar o cigarro, bebida alcoólica com muita parcimônia. Eu acho que isso é importante a gente frisar isso para as pessoas, para elas tentarem colocar isso em prática. Que é muito legal, mas na prática a gente vê que as E pessoas não precisam a cada melhorar dia que muito. passa, a gente vê que a obesidade é realmente um fator de risco para vários cânceres, né? De Isso. intestino também. Então, atividade física tem uma proteção isoladamente, tem uma proteção por manter o peso no nível adequado para não vir o Isso. sobrepeso, que Vamos dizer aumenta o assim, risco. o sobrepeso, e ontem nós tivemos uma aula, né, com a doutora Luciana e a doutora Cântia, isso foi mostrado bem. O sobrepeso, para as pessoas que estão leigas aí nos acompanhando, a gordura, o excesso de gordura, ela faz o organismo produzir várias substâncias tóxicas, vamos dizer assim, que são Uhum. essas substâncias que vão despertar essa tendência de formação de câncer de intestino. Então, a obesidade é um fator preocupante hoje, então vamos ficar de olho aí. Eu acho que é sacrificante, mas vale a pena você ter uma regularidade nas atividades físicas e no controle do peso, né? Nesse assunto da prevenção primária, então a gente já falou das coisas a serem evitadas: o cigarro, o excesso de proteína de origem animal, carnes processadas, evitar o sobrepeso. Tem Isso. algum, a gente vê muito na internet, tem algum suplemento que pode dar alguma proteção, alguma vitamina, algum tipo de alimento que seja protetor? Ou isso é onda da internet? É uma coisa que a gente tem que ter muito medo, muita preocupação, porque quando você lê uma coisa na internet, realmente parece que aquilo é tão convincente que você acredita naquilo, né? Uhum. Suplementar vitamina C, vitamina D, outros suplementos tipo probióticos, pré-bióticos. É importante a pessoa saber que isso aí é uma coisa ainda muito incipiente, os estudos ainda não são estudos totalmente confiáveis, tem estudos importantes, mas cada um dá uma dose de uma vitamina, cada um dá uma dose de probiótico, de pré-biótico. Então, assim, para uma pessoa ficar assim, bem tranquila em relação a isso, tenha uma boa alimentação, uma alimentação variada, frutas, verduras, legumes, fazer uma boa hidratação, né? Sucos naturais, vitaminas de frutas. Trocando em miúdos, acho que é o seguinte, é você trocar os produtos industrializados por produtos naturais. Eu acho que isso aí É é uma importante. regra que simplifica bem o que a gente Simplifica está bem. falando aqui. Isso, Aqui, isso. mas se isso for suficiente, a gente não estaria tendo essa conversa, né? Infelizmente, mesmo hábitos saudáveis não são garantias de proteção contra o câncer de intestino. Então, Aham. nós falamos que quem tem mais de 50 anos, ou quem tem caso de câncer na família, ou quem apresenta algum sintoma, tipo sangue nas fezes, alteração do ato intestinal, tem que procurar o coloproctologista para fazer a prevenção. Isso. Explica para o pessoal aí como que é essa prevenção. Quando o paciente chega em você te procurando, o que você pede para o paciente fazer? Como que é a prevenção? Aí agora nós estamos falando de prevenção secundária, que é diferente do vida Aham. saudável. Aham. Exames médicos que ajudam a prevenir o câncer. Aham. Olha, o paciente senta no consultório e fala, olha, doutor, não tenho nada, eu não estou sentindo nada, mas eu vi a live sua e do Hélio, eu vim aqui para fazer uma consulta e saber o que eu preciso de fazer. A Uhum. gente pergunta a idade, né? Pergunta se tem caso de câncer na família ou não. E a partir disso a gente direciona. Tem vários modos de se fazer essa prevenção. Desde uma prevenção com exames mais simples, um simples exame de fezes, por exemplo, onde você faz um exame que chama-se pesquisa de sangue nas fezes, né? Pesquisa Uhum. de sangue oculto nas fezes. Você pode utilizar, além disso, exames que a gente fala de
de imagem, que são exames tipo tomografia e ultrassom, mas que não são tão efetivos. E, finalmente, você pode lançar a mão da colonoscopia, que normalmente, se o paciente já tem uma idade acima de 50 anos, é o que a gente faz mesmo no dia a dia. A colonoscopia, eu costumo dizer, é uma fibra ótica, uma sonda que é introduzida no reto. O paciente faz um preparo, uma limpeza intestinal na véspera, e é feita uma microfilmagem do intestino através da colonoscopia. E caso, durante a colonoscopia, seja diagnosticado algum pólipo, que são esses nódulos pré-cancerígenos, no próprio exame, com a pessoa dormindo, toda equipada com monitorização cardiológica, aparelho de pressão, e acompanhado sempre por um médico anestesista, esses pólipos são retirados também, são mandados para exame e para ver se esses pólipos ainda são benignos ou são pólipos que já se malignizaram. Basicamente é isso. Essa colonoscopia é o exame mais eficiente para detectar pólipos e já tem a vantagem que já, ao mesmo tempo que detecta, já retira eles. Então, assim, é a uma enorme eficiência do vantagem, exame né? é maior. Para quem quiser mais detalhes sobre como é a colonoscopia, semana que vem a nossa live com especialista é sobre isso. Se eu não estiver confundindo aqui as datas, a doutora Cântia e o doutor Ramon vão falar exatamente na próxima semana, eu acho, sobre a colonoscopia, como que é. Então, assim, não vamos entrar muito em detalhes, não, para não dar spoiler da live da semana que vem. Você comentou sobre o sangue nas fezes, logo no início aqui da nossa discussão, passou uma pergunta, e desculpa, eu não consigo voltar lá para lembrar o nome de quem perguntou. Se quando a gente fala de sangue nas fezes, é sangue visível ou sangue oculto? Então, fala um pouco mais sobre, explica isso e fala sobre esse exame de sangue oculto, por favor. Tá. Esse exame de sangue oculto nas fezes, como o próprio nome já diz, ele é oculto, ele não é visível. O modo de se coletar é como se você coletasse um exame de fezes para fazer um exame de parasitas, de vermes. É o mesmo formato. Só que se usa um reagente nas fezes e esse reagente é capaz de detectar sangue não visível a olho nu. Basicamente, esse é o sangue oculto. Quando é sangue visível, Hélio, aí a gente já toma um outro rumo, que são os sinais de alerta que a gente chama. Não sei se você quer que eu fale neles agora. Exatamente. Quer dizer, o sangue são os dois importante. jeitos, né? Se tem sangue oculto, é Isso. exame de rastreamento, a pessoa não está sentindo nada, mas apresentou sangue oculto, vai fazer colonoscopia. Se tem sangue visível, já não é rastreamento, não é prevenção, é diagnóstico de alguma doença. São sinais de alerta. Propaganda, né? Há um mês atrás, em outra live minha com o doutor Antônio Lacerda, a gente falou de sangue oculto. Está disponível aí no Instagram da sociedade, mas lá a gente comentou muito sobre isso. Sangue nas fezes não é normal. É igual. É diagnóstico de câncer? Também não. Tem muitas outras doenças que o coloproctologista cuida, tipo hemorroida, fístula, fissura, doença inflamatória intestinal. Todas essas doenças podem se manifestar com sangue nas fezes. Nunca é normal sangue nas fezes. Sangue visível, procurar o médico aí para diagnóstico. Aí já não está falando de prevenção. Mas, bom, eu quero sim, fala para nós, por favor, sobre os sinais de alerta. Então, já não é aquela pessoa que vai com a prevenção só porque tem 50 anos e nunca sentiu nada. É uma pessoa que, em qualquer idade, mesmo mais jovem do que 50 anos, apresenta algum sintoma que, embora não seja certeza que seja câncer de intestino, é um sinal que a gente chama de sinal de alerta. Quais seriam? Os sinais de alerta, Hélio, eu acho que isso aí a gente já falou um pouco sobre ele, que é o sangue visível, né? Esse aí não tem dúvida, olha, você tem que consultar o especialista o mais rápido possível, que é o coloproctologista mesmo, para ir ao consultório e tentar desvendar o mistério por que está sangrando. Os sinais que a gente chama de sinais indiretos é se você não está fazendo nenhuma dieta e de repente começa a emagrecer, opa, isso aí é um sinal de alerta também.
né? É muito importante. Ó, não estou fazendo nenhuma dieta, estou alimentando normal e mesmo assim estou apresentando uma perda de peso. Eu tenho ido na balança lá e visto que eu tenho perdido 1, 2 quilos todo mês. O que está acontecendo? Sinal de alerta. Outra coisa importante, às vezes a pessoa está fazendo um exame de check-up normal, que é esse que a gente faz, e faz um exame de sangue e esse exame de sangue detecta anemia. Uhum. Opa, então já acendeu o alerta de novo. Quer dizer, você não está tendo nenhum sangramento visível, você não está tendo nenhuma exteriorização de sangue visível, e você tem no exame de sangue uma anemia, isso aí é um sinal de alerta muito importante também. Uhum. E um outro fato importante, Hélio, são as alterações abdominais, que a gente chama. Que é você está com uma dor abdominal persistente, que é o seu intestino funciona num ritmo e, de repente, o seu intestino se desregula completamente. Quer dizer, a pessoa chega com a história, ó, doutor, até 2, 3 meses atrás, meu intestino era um reloginho, funcionava todo dia e tudo. Agora ele começou a falhar, ele não funciona mais. Ou, o contrário, ele começou a funcionar 3, 4 vezes por dia, sendo que meu intestino funcionava uma vez só. Então, isso é um outro grande sinal de alerta que deve ficar para as pessoas. Se o intestino altera o seu ritmo, é preocupante, é sinal que pode ter alguma coisa grave dentro do intestino. Eu acho que basicamente é isso. Tá. E outra pergunta aqui também de quem está nos acompanhando é de quanto em quanto tempo precisa fazer o check-up? Seja por sangue oculto, seja por colonoscopia? Tem que ir todo ano igual no urologista ou é diferente? Isso vai depender muito de quando você começou o seu check-up, vamos dizer assim. De uma maneira geral, se você não tem aqueles fatores de alto risco que nós conversamos, né? Se você não tem nenhum histórico familiar de câncer e nem uma doença inflamatória intestinal, você pode começar a pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir dos 40 anos de idade. Esse exame pode ser feito a cada 1 a 2 anos. Uhum. Né? Aos 50 anos, talvez mesmo se você tiver dentro das condições, preferível seja fazer uma colonoscopia. E essa colonoscopia vindo normal, que é a primeira colonoscopia, ela deve ser repetida a cada 5 anos. E Sim. qualquer um achado que esteja anormal na colonoscopia, o especialista vai te direcionar para te falar de quantos em quantos anos você deve repetir esse exame. Tem casos que você tem que repetir até em 6 meses. Se você tiver um nódulo muito grande, suspeito de câncer, talvez você tenha que repetir até muito precoce. Quer dizer, é o coloproctologista que vai saber te falar em quanto tempo repetir, né? Mas como Isso. regra geral, um exame para Como regra prevenção geral, que não deu nada a cada 5 anos. você leu no seu laudo da colonoscopia lá, colonoscopia completa e normal, você olha a data dela e programa outra daí 5 anos. Exceto se você tiver alguma surpresa nesse meio do caminho dos 5 anos, que seria uma hemorragia intestinal, emagrecimento, anemia, esses sinais que a gente já conversou aqui sobre os sinais de alerta. A Eliane comentou aqui no chat, melhor prevenir do que remediar, e ela está certíssima. Mas e se a prevenção não for tardia? A pessoa fez um diagnóstico já de um câncer de intestino. Câncer de intestino tem cura? Olha, quanto mais cedo descoberto, maiores as chances de cura, né? Mas assim, você é prova disso, eu acho que nós da coloproctologia, nós temos aí os medicamentos, que são medicamentos para as doenças que a gente fala de doenças avançadas. Primeiro a gente fala assim, basicamente, se você diagnosticou um câncer de intestino e ele não pode ser retirado precocemente durante a colonoscopia, o tratamento basicamente é cirúrgico, né? Sim. E a cirurgia, hoje são as cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas, né? São as cirurgias feitas por várias modalidades, videolaparoscopia, cirurgias robóticas e por aí vai. E aí a gente tem ainda o auxílio dos nossos amigos oncologistas, né? Que realmente a gente tem que bater palmas para eles, porque eles estão fazendo verdadeiros milagres
com os medicamentos. E a gente fala de oncologista, mas o oncologista envolve o radioterapeuta, envolve toda a que a gente chama de o atendimento multidisciplinar, né, do paciente, né? Uhum. Não é só o coloproctologista, é o oncologista. Para você ter ideia, as clínicas de oncologia têm até atendimento odontológico para fazer prevenção de doenças enquanto a pessoa está fazendo quimioterapia. Isso tudo é para minimizar o sofrimento das pessoas. E a gente tem visto que as drogas têm evoluído muito. As drogas hoje são chamadas drogas-alvo, né? Aquelas drogas que cada vez têm menos efeitos colaterais e mais bons resultados. Uhum. As pessoas toleram melhor essas drogas e, com isso, aumenta o tempo de vida dessas pessoas. Eu acho que você tem visto isso aí no seu dia a dia, eu também. Aquele paciente que antigamente era chamado de desenganado, porque a doença estava muito avançada, né? Hoje a gente vê assim, o paciente, a gente marca retornos aí de cada 3 meses, depois a cada 6 meses, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e esse paciente que teoricamente recebeu uma péssima notícia, ele está levando uma vida quase que normal aí há 5 anos ou até mais, né? Eu tenho vários, inclusive eu não consigo dar alta com 5 anos. Eu tenho paciente com 10 anos de tratamento vindo aqui me ver. Eu falo, não vou dar alta nunca, vai. Você já está curado, mas pode vir aqui. Pelo menos, assim, ele vai continuar fazendo colonoscopia de 5 em 5. Quer dizer, logo depois de um tratamento, a próxima colonoscopia não é com 5 anos, é com 1 ano. O intervalo é bem menor. Mas tem que fazer a prevenção o resto da vida, mesmo quem já está curado de um câncer. Mas o que eu acho mais importante a gente deixar claro aqui é que o diagnóstico precoce facilita a cura. Em câncer, a gente tem os estágios, né? Um câncer tratado no estágio 1, de cada 100 pacientes operados nesse estágio 1, 85 vão estar vivos depois de 5 anos da cirurgia. Quando já está no estágio 4, por mais que a oncologia tenha avançado, esse valor é bem menos de 50%. Quer dizer, fazer o diagnóstico precoce, antes de ter sintoma, baseado na prevenção, se a prevenção não for possível de evitar o câncer, mas se a prevenção possibilitar um diagnóstico precoce num câncer estádio 1, a chance de ficar curado é muito maior do que no estádio 3, no estádio 4. Estádio 1 e 2, por exemplo, a pessoa fica curada com a cirurgia, não precisa de quimioterapia. A quimioterapia é necessária no estádio 3, no estádio 4, quer dizer, que já está bem mais avançado. É possível curar? Tem várias pessoas tratadas no estádio 3, até no 4, que conseguem ficar livres do câncer. Mas na estatística é bem menos do que as pessoas tratadas no estádio 1 e 2. Tem vários tabus, né, Hélio? A gente tem que imaginar o seguinte, o intestino é um tabu, a pessoa sempre tem, primeiro, o tabu de que uma prevenção não vale nada. Isso aí nós temos que quebrar isso como especialistas. O tabu de não vou procurar, porque senão eu acho, né? É isso aí. O tabu de falar assim, não, a colonoscopia é um exame perigoso, é um exame que não vale a pena ser feito. Esse é outro tabu, que você sente dor, que tem sofrimento na colonoscopia. É um outro tabu. Então, assim, as sociedades, olha, eu estou aqui com a camisa da sociedade, né? Sociedade Mineira de Coloprocto e a Brasileira de Coloprocto, que é a que nós representamos aqui, né? Falando que é importante, é totalmente possível prevenir o câncer, principalmente o câncer de intestino. Acho que isso aí tem que ficar enraizado, não só nos médicos, mas na população em geral mesmo, de falar, olha, peraí, eu assisti uma live um dia aqui e essa live falou que essa coisa de você esperar ter um sintoma, você esperar o intestino ter um sangramento para procurar um especialista, isso aí não pode acontecer mais. Você tem que procurar sem estar sentindo nada, né? E o papo está muito bom, mas nós estamos há 40 minutos aqui falando, muita gente já deve estar cansada de nós. Então, a mensagem final que eu queria deixar é essa. O especialista nessa prevenção é o coloproctologista.
Coloproctologista é o médico que cuida das doenças do intestino, do reto e do ânus, e o médico capacitado para fazer essa prevenção do câncer coloretal. E quero convidar todo mundo, durante esse mês de setembro, todas as lives com especialista da Sociedade Mineira de Coloproctologia vão falar de prevenção de câncer. Quinta-feira que vem é sobre a colonoscopia, depois vai ter sobre tratamento, apesar da gente ter invadido um pouco hoje, tem uma live do Dr. Ranieri, nós temos uma paciente do Dr. Ranieri aqui, pelo que eu vi nos comentários, vai falar sobre tratamento de doença do câncer de intestino. Uhum. E depois, outubro, a live continua, mas aí nós vamos variar os assuntos. Tá todo mundo convidado para cada quinta-feira, às 7 horas, uma live com um especialista. Oi, Hélio, importante isso aí, tá, Hélio? As pessoas têm que fazer a prevenção. Então, as pessoas saírem dessa live aqui, que as pessoas estão nos assistindo, conversar com seus familiares, olha, tem que fazer a prevenção, porque a prevenção do intestino vale a pena. E você não quis que eu agradecesse, não, mas eu não consigo não agradecer, tá? Então, muito obrigado, Hélio, pela oportunidade. Você é uma pessoa-chave hoje na sociedade e na coloproctologia mineira. Então, assim, em nome da coloproctologia de Minas, eu te agradeço muito essa oportunidade. Quero agradecer também o presidente da Sociedade Mineira, né, que é o Dr. Bruno Juste, que ele está com uma equipe top aí. Então, assim, ele está cercado de experts. E eu acho que, para nós, é uma grande oportunidade esses eventos, a divulgação da nossa especialidade. E o que vale a pena é você ter bons hábitos de vida e cuidar de si mesmo. Cuide-se hoje e sempre. Muito obrigado. Um abraço. Verdade. Um abraço, pessoal. Até a próxima live. Um abraço a todos. Muito obrigado a todos que nos assistiram aí. Tchau.